Smith é o sobrenome mais comum no Canadá, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia. Silva é o mais comum em Portugal, e uma versão disso, o Silva, no Brasil. Mapas. Eles não apenas nos indicam a localização dos lugares, mas também nos fornecem dados relevantes sobre esses locais. Um mapa pode nos dizer onde estão Barcelona, Nova York ou Leiria, e outro pode usar um desses mapas regionais para transmitir informações sobre a região, como a densidade populacional de Nova York, a quantidade e distribuição de Airbnbs em Barcelona ou a distribuição etária dos residentes de Leiria. Os mapas podem servir para localizar uma região ou país, mas também como uma maneira de transmitir visualmente informações sobre essa área. Através desses mapas, somos capazes de entender melhor o mundo porque essas estatísticas representam a realidade desses lugares. Então, neste vídeo, vou passar por alguns desses mapas que retratam dados, além de alguns outros diferentes, que acredito que nos permitem entender melhor aspectos específicos sobre certos países, áreas ou até mesmo o mundo inteiro, começando com os dois na miniatura. Primeiro com o Índice de Desenvolvimento Humano nos Estados Unidos. Muito rapidamente, o Índice de Desenvolvimento Humano é um índice estatístico de expectativa de vida, educação e indicadores de renda per capita. Essencialmente, uma região tem um índice de desenvolvimento humano mais alto quando a expectativa de vida é maior. O nível de educação e a renda nacional per capita são maiores. Quanto mais próximo de zero, melhor. Neste mapa, podemos ver como dentro dos Estados Unidos existem grandes diferenças. O maior índice de desenvolvimento humano está em Massachusetts, com 0,856. O menor está no Mississippi, com 0,853. Na verdade, os estados ao redor do Mississippi parecem não se sair tão bem. Oklahoma, Louisiana, Tennessee, Carolina do Sul e Kentucky. Embora a Virgínia Ocidental esteja mais distante e também não se saia muito bem. Nesses locais, o nível de expectativa de vida, educação e renda per capita são inferiores. Agora, pode haver uma centena de diferentes causas para isso e elas podem variar de estado para estado. Todos os outros estados estão em verde, embora em tons diferentes, quanto mais escuro, melhor. Washington, Colorado, Dakota do Norte, Minnesota, Havaí, Nova York, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Nova Jersey e Washington, Distrito de Colômbia estão entre os melhores. Embora este índice não seja exatamente a coisa mais precisa que existe, especialmente na renda per capita, que apenas divide a renda total do estado pela sua população, não necessariamente na maneira real que a riqueza é distribuída. Por exemplo, o país X pode ter uma renda total de 100 milhões de dólares com 1 milhão de pessoas, mas isso não significa que cada pessoa recebe 100 dólares. Alguns podem receber 175, enquanto outros recebem apenas 25 dólares. Então temos este outro mapa na miniatura sobre divisões religiosas na Alemanha. É extraordinário como a linha de divisão coincide quase perfeitamente com a divisão entre a antiga Alemanha Oriental e Ocidental que existia durante a Guerra Fria. A Alemanha Oriental é majoritariamente não religiosa, e apesar do protestantismo e catolicismo se misturarem por todo o país, existem algumas concentrações mais fortes que podemos destacar. O norte é claramente mais protestante e o sul mais católico. Isso provavelmente se deve ao fato de que a Alemanha só se unificou tardiamente na história e diferentes estados governaram essas terras com independência ou autonomia. A proximidade do oeste com a França católica e do sul com a Áustria pode ter influenciado a permanência do catolicismo romano nessas regiões. Quando olhamos para outros mapas estatísticos sobre a Alemanha, é realmente impressionante como essas divisões, a maioria remontando à Guerra Fria, mas algumas até mais antigas como o Império Romano ou o Sacro Império Romano, ainda são notáveis. Não necessariamente significando que são uma consequência daqueles tempos, em todos os casos, mas que a causa ainda é a mesma que era naquela época. O mapa a seguir mostra os sobrenomes mais comuns em cada país do mundo, dividido por regiões. Eles separam-nos em continentes, mas também em tipos de nomes, com cada cor representando um tipo diferente de origem. Vermelho parece ser a cor mais comum em termos de número de países de origem ancestral. No entanto, o significado disso não está claro. Azul claro, de uma característica pessoal, é o próximo. Ocupação é a terceira em laranja, e depois os outros. Smith é o sobrenome mais comum no Canadá, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia. Silva é o mais comum em Portugal e uma versão disso, o Silva, no Brasil. A Itália também compartilha o sobrenome comum Rossi com Mônaco.
Müller é o mais comum tanto na Alemanha quanto na Suíça, e a Tchequia e a Polônia têm diferentes, mas semelhantes Novak e Novakova. Não sei se há uma conexão real ou se é apenas coincidência. Na Coreia, Kim é o mais comum, e na Índia, Devi. E é interessante ver como alguns lugares têm sobrenomes comuns que ainda são, talvez, uma consequência do colonialismo europeu, como é o caso de Smith em todas aquelas antigas colônias britânicas. Em Timor-Leste é Suarez, um nome português, pois era um domínio português, e no Sri Lanka é Pereira. Como o português Pereira, os portugueses costumavam governar o Ceilão, mas a conexão direta é incerta. Agora, focando em um continente específico, este mapa que nos mostra o número médio de dias com chuva na Europa, este não é o melhor quando se trata de apelo gráfico, porque, em primeiro lugar, é cidade por cidade e não país por país. Isso dificulta muito, principalmente quando só algumas cidades são retratadas. Portanto, a cor não pode ser usada para distinguir as regiões. Tudo o que podemos fazer é analisar os números de forma semelhante a uma lista simples, mas, ainda assim, transmitindo informações interessantes. É evidente que, quanto mais ao norte, maior a ocorrência de chuva. Porém, há comparações interessantes a serem feitas. O norte da Espanha tem mais chuva do que o sul da França, por exemplo. Andorra supera os dias chuvosos de Londres. Almeria tem menos de um mês de chuva por ano. E Barcelona, Lisboa e Madrid têm apenas cerca de 2 meses cada. Varsóvia é surpreendentemente baixa com 93 dias, pelo menos quando comparada às cidades do país vizinho, e Glasgow, na Escócia, parece ser o lugar mais chuvoso de todos esses. Voltando a uma visão mundial, este mapa sobre o status atual do recrutamento militar ao redor do mundo. E aqui é interessante ver como diferentes regiões variam. Os países em azul não possuem recrutamento obrigatório, ou seja, não há serviço militar compulsório. Amarelo significa limitado, embora eu não tenha certeza do que isso significa e onde estão esses limites. Laranja significa que existe, mas está planejado para ser abolido, mas novamente não especificando se o que existe atualmente é recrutamento limitado ou total, e em vermelho estão os países do mundo que obrigam sua população a passar por um período de treinamento militar e ou serviço. Lembre-se de que esses podem variar bastante dentro de cada categoria principal ou cor. Por exemplo, a Suíça tem recrutamento obrigatório, mas pode ser civil e são 390 dias se você fizer como um não combatente, ou 245 se você fizer o recrutamento armado. Mas a Áustria, que está na mesma categoria, faz de maneira diferente, 9 meses se for civil e 6 se for armado. Esses, juntamente com a Finlândia e a Grécia, parecem ser os únicos totalmente obrigatórios na Europa, um status que é raro em todo o mundo, com apenas alguns países em cada continente tendo isso e uma grande concentração na região do Oriente Médio. A China está em azul, mas descobri que em alguns casos é obrigatório. A maioria, felizmente, está em azul, um sinal de paz e liberdade para seus cidadãos. Este mapa ilustra o conflito entre os holandeses e um de seus principais adversários. O mar retrata a recuperação de terras pelos holandeses ao longo dos séculos, demonstrando desde cedo a quantidade de terra obtida. Eles conquistaram o mar para expandir as terras de seu país. Por volta de 1300, o território atual dos Países Baixos parecia assim. Entre 1500 e 1700 já havia aumentado significativamente, e entre 1700 e 1900 isso aumentou ainda mais. De 1900 a 2000, a diferença é ainda maior com a criação de 3 grandes massas de terra. Aqui podemos ver exatamente quanto eles ganharam, com as áreas em verde sendo as únicas originais, criando muito mais espaço para o seu povo viver. Falando de onde as pessoas vivem, este mapa divide os Estados Unidos da América em 50 estados, o mesmo número que existe agora, mas com um critério diferente para as delimitações dos estados, criando 50 estados com população igual. Isso não faz muito sentido em termos de praticidade, na minha opinião, e é um tanto inútil, mas é uma maneira útil de ver como a população se concentra nos Estados Unidos da América. Você pode ver claramente como as costas são populosas e como, ao se aprofundar, especialmente no interior do oeste, a terra é muito pouco povoada. Quer dizer, olhe, este estado de Orange, ao redor de San Diego, é super pequeno, mas teria a mesma população que qualquer um desses 3 mega-estados de Salt Lake, Ogallala ou Shiprock. Não sei de onde o cartógrafo tirou esses nomes, embora alguns correspondam às principais cidades da região. É interessante refletir sobre como nossas divisões territoriais, apesar de historicamente justificadas, até com barreiras naturais, são de certa forma arbitrárias e poderiam ser feitas de maneiras completamente diferentes, o que mudaria a percepção do nosso território ao redor do mundo.
É interessante observar onde a comida é cultivada nos Estados Unidos da América. Esse conjunto de mapas nos mostra exatamente isso. Cada mapa representa um tipo de alimento cultivado nos Estados Unidos. Primeiramente, é interessante ver como certos produtos têm sua produção concentrada em áreas específicas. Neste caso, quanto mais verde a cor, maior a porcentagem do estado na produção total do produto. Por exemplo, a Califórnia parece estar no verde, e até no verde escuro para muitos deles, como cenouras, aipo, limões, uvas ou tomates, sendo a produtora exclusiva de alcachofras, enquanto Oregon é o produtor exclusivo de amoras. Também é interessante ver como regiões com climas tremendamente diferentes produzem algumas das mesmas frutas, como o repolho, que é espalhado por todo o lado, ou abóboras, na costa oeste, nordeste e centro-oeste, e Texas, e uvas em ambas as costas, enquanto outros são regionalmente confinados, como amendoins sendo exclusivos para o sul, peras para a costa oeste ou lentilhas para o noroeste. As laranjas são exclusivas de 3 estados, Texas, Flórida e Califórnia, e outras que são comuns a, aparentemente, mais da metade dos estados, sendo o mais comum o trigo, depois a soja, o milho, as batatas e as cebolas. Um bom exemplo de como é importante para os estados ou países trabalharem juntos. Sem isso, você não teria pera para comer a menos que morasse na costa oeste, e os californianos não poderiam comer milho. Como exceção, vamos dar uma olhada em um antigo mapa histórico que retrata as expedições do Império Romano à África Profunda. Sempre temos a ideia de que o domínio romano na África estava confinado às costas do Mediterrâneo, o que é verdade. Podemos ver essa linha escura que aponta os limites das províncias romanas, mas é interessante que eles chegaram tão longe para baixo. Eu, por exemplo, não percebia isso até ver este mapa e pesquisar. O fato de eles terem conseguido se aventurar pelo deserto do Saara é notável, especialmente em uma época e por pessoas provavelmente não acostumadas com esse tipo de expedição, embora ajudadas pelos locais no norte da África. Este mapa aponta 4 expedições ao longo de cerca de 100 anos, de 19 a.C. a 90 d.C., chegando até o lago Chade. Aparentemente, a principal motivação para as expedições era garantir fontes de ouro e especiarias. Um ouro que soa extremamente familiar, pois era também o do colonialismo europeu, mais de 1000 anos depois. Se achar essas expedições interessantes, avise-me e posso fazer um vídeo completo sobre elas. Para concluir este vídeo, temos 3 mapas sobre a Europa que acredito que nos ajudam a entender melhor o continente. Primeiro, este sobre a expectativa de vida europeia. No canto superior esquerdo, você tem a informação sobre qual cor representa o quê. É interessante ver a clara divisão que existe entre a Europa Oriental e Central Ocidental. É curioso notar que a expectativa de vida nem sempre está relacionada somente à qualidade de vida ou riqueza de um país. Embora isso, obviamente, desempenhe um papel importante, se não fundamental. De acordo com este mapa, Espanha, Itália e Suíça têm a maior expectativa de vida, estando no verde mais escuro. França e Grécia seguem no sul da Europa. Muitos afirmam que a dieta mediterrânea tradicional é extremamente saudável, o que pode ser uma das razões para tal. Os Países Baixos, Irlanda, Islândia, Noruega e Suécia seguem. Em seguida, vem o terceiro nível, mas ainda no verde, com Portugal, Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Eslovênia e Finlândia, e com a Dinamarca um nível abaixo. A Grécia é uma clara exceção nos Balcãs, que estão todos em amarelo ou laranja, assim como a Turquia. No leste europeu, prevalece a tendência amarelo-laranja, com alguns casos de vermelho. Países onde a expectativa de vida não ultrapassa, em média, 72 anos. Uma grande diferença daqueles em verde escuro, que alcançam 83. Uma diferença de mais de uma década na expectativa de vida dentro do mesmo continente. Mas essas pessoas teriam que encontrar outro lugar para viver se este mapa se tornasse realidade, mostrando a quantidade de terra que a Europa perderia se todo o gelo polar derretesse. Basicamente, boa parte da Europa perderia uma porção considerável de sua costa, principalmente no norte do Atlântico e no Báltico. A França seria muito reduzida, metade da Bélgica e todo o território dos Países Baixos sumiriam, assim como quase todo o norte da Alemanha e toda a Dinamarca. Cidades-chave estariam debaixo d'água, como Copenhague, Estocolmo, Helsinki ou Riga, e a conexão terrestre entre a Carélia e a Rússia quase desapareceria. O Reino Unido perderia uma grande parte de suas terras orientais e o norte da Itália seria reduzido à metade. Veneza, que mal se mantém acima da superfície atualmente, afundaria completamente no oceano. É um cenário assustador que, neste caso, seria na situação mais extrema, na qual os humanos também não fizeram nada para impedir a entrada da água na Terra,
mas não é tão impossível que eventualmente tenhamos que lidar com algo próximo a isso. Todo o árduo trabalho dos holandeses seria em vão, já que não só a terra recuperada, mas todo o seu território ficaria submerso. Mas as suas técnicas para manter ou afastar o oceano podem ser um exemplo de como a Europa poderia salvar suas terras de serem submersas em um cenário como este. Talvez neste caso, a Europa poderia evoluir para cidades nuvem do tipo Bespin de Star Wars. Falando nisso, este mapa mostra as zonas de controle de voo europeias. É interessante ver como certas áreas são divididas e os possíveis critérios por trás dessas divisões. Por exemplo, Portugal tem uma área continental na qual inclui seu arquipélago autônomo de Medea. No entanto, o outro arquipélago autônomo, os Açores, no meio do Atlântico, tem sua própria área de controle. A Espanha se divide em duas, com sua costa leste e as Ilhas Baleares separadas. A França tem 5, o Reino Unido tem uma para a Inglaterra e País de Gales e outra para a Escócia e Irlanda do Norte. A Alemanha também se divide em 3, assim como a Itália, e a maioria dos outros países europeus tem uma única zona para todo o país. Em alguns casos, a separação pode ter a ver com a distância geográfica, como no caso de Portugal nos Açores, mas em outros pode ter a ver com a quantidade de voos que chegam, justificando uma separação e certas áreas tendo sua própria zona. E, finalmente, a distribuição de renas pelo mundo, nos permitindo entender por que de fato o Papai Noel é do Polo Norte, pois é apenas nesta área próxima ao Ártico que esses tipos de animais são encontrados. Embora eu tenha que dizer que fiquei um pouco surpreso com a extensão do território que eles habitam. Eu não esperaria encontrá-los em ilhas, por exemplo, como estas canadenses ou esta da Noruega. Também não esperava que eles fossem tão ao sul na Noruega ou chegassem ao extremo leste na Rússia, quase chegando ao norte do Japão. Também não sabia que eles existiam na Groenlândia ou em Newfoundland. Então, esses são alguns dos mapas que acredito que nos ajudam a entender melhor o mundo a partir das informações que transmitem e do contexto que fornecem para essas regiões ou países. Os mapas não apenas nos mostram onde um lugar está e como é sua imagem geográfica, mas também nos fornecem informações sobre eles em um certo aspecto. Aprender essa informação nos permite entender a história do país ou região ao entender o que a causou, entender a situação atual ao ver como ela é agora, ou ser capaz de prever com mais precisão como as coisas podem ser no futuro. Há uma quantidade virtualmente infinita de mapas como este que eu poderia usar em vídeos porque, felizmente, há muitas estatísticas melhor representadas em mapas, então, se este vídeo tiver uma boa resposta, posso fazer mais vídeos como este, com mapas adicionais que nos ensinam informações importantes e ou interessantes sobre o mundo. Muito obrigado por assistir a este vídeo, inscreva-se se quiser, se tiver alguma sugestão de mapas de dados que eu poderia usar para uma parte 2 ou mais deste tópico, me avise nos comentários e eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.